Irmãos, vocês podem abrir então a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28 a 31. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que é sempre viva e eficaz para a nossa vida. Senhor Jesus, nós pedimos agora, Pai, que o Senhor traga um refrigério para nós, através da sua santa palavra, Senhor. Que o Senhor faça mover dentro de nós coisas, ó Deus, que ainda estamos a viver, mas que o Senhor quer transformar, ó Deus. Pai, Espírito Santo de Deus, é só o Senhor, é pelo Senhor que estamos aqui nessa noite, é pelo Senhor que estamos a fazer a tua obra, Pai, e é pelo Senhor que nós vivemos, ó Deus. Então nós te pedimos, fique mais que à vontade em nosso meio, Pai, nessa noite. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Quem achou, diga achei. O livro do profeta Isaías, o maior profeta messiânico. O texto diz assim, queridos: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém, queridos? Até aqui. Queridos de Deus, eu não sei quantas vezes você já leu essa passagem, quantas vezes você já leu o livro do profeta Isaías, mas nesse contexto, nessa perícope que nós lemos aqui, o que me chamou a atenção foi realmente a palavra esperar. Ali Deus está falando, o profeta está falando ali dos jovens que se cansam, ficam exaustos, das pessoas que precisam do agir de Deus. Mas lá no último versículo a gente lê que Deus fala ali através do profeta: mas aqueles que esperam no Senhor. E isso ficou gravado na minha mente, porque o esperar aqui, queridos, a palavra esperar que o profeta usa aqui, não é a mesma palavra que nós usamos cotidianamente, nos nossos dias, de forma cotidiana, Existe uma grande diferença na palavra esperar que o profeta usa, daquela que nós entendemos como esperar no nosso português, digamos assim. Porque o esperar para nós, muitas vezes, significa passividade. Eu estou a esperar algo de alguém, então eu vou me tornar passivo, eu vou aguardar aquilo chegar. Outra coisa que a gente faz também, a gente se frustra quando a gente espera demais, sim ou não? Eu espero que aquilo chegue até mim, eu espero, mas a gente acaba se frustrando. Também quando a gente fala de esperar, no nosso português, a gente fica aguardando. E quem gosta de ficar aguardando na fila aí, irmãos? Quem vai numa entidade nas finanças, segurança social, e você fica lá 1, 2 horas, e ainda sai de lá com aquela informação: vai ter que fazer outra marcação, Senhor. Então esse é o nosso esperar. A gente se frustra, a gente se torna passivo, a gente também fica aguardando sem motivo algum, muitas vezes. E também o esperar nosso acaba acontecendo atraso. Quantas vezes você ficou esperando alguém chegar num horário e essa pessoa nunca chegou ou chegou muito atrasado? Então esse é o nosso esperar, esse é o esperar que nós estamos acostumados a viver no dia a dia. Mas, irmãos, esse esperar que o Isaías, o profeta, usa aqui, ele está significando outra coisa. O esperar que o profeta está usando aqui está falando de poder e força espiritual. É muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a pensar. A palavra esperar aqui que o profeta usa no hebraico, irmãos, ele significa estar amarrado a algo. Quando o profeta Isaías colocou essa palavra ali, aqueles que esperam no Senhor, isso quer dizer então que nós devemos estar amarrados, conectados, unidos firmemente a algo.
Essa é a palavra, a tradução do hebraico para nós, quando nós falamos de esperar, o que o profeta usou aqui. Então não tem nada a ver com o esperar que nós estamos acostumados. Então, irmãos, para nós como igreja do Senhor, igreja Yahvé, o esperar aqui é estar amarrado com Deus. É quando você está conectado tão forte com Deus, que ninguém consegue desatar essa conexão. Você está amarrado com Deus de uma forma tão forte, que ninguém consegue tirar você de perto de Deus. Esse é o esperar que o profeta usou aqui. Então não é simplesmente esperar por esperar, mas é se prender em Deus de forma absoluta. E talvez a melhor imagem que eu possa ilustrar para vocês aqui, é que quando você se amarra no Senhor com um nó tão firme, nada vai poder desatar. E como resultado disso, irmãos, quando você está tão conectado com Deus, é você quem vai voar cada vez mais alto. É você que vai voar cada vez voos muito maiores daqueles que você voou até o dia de hoje. Amém, igreja Yahvé? Isaías está falando para nós hoje: estejam amarrados com o Senhor, e vocês vão voar mais alto. E qual que é a realidade do que Isaías estava falando ali para o povo? Primeiro ele falou sobre a realidade do cansaço físico. Quem já se cansou fisicamente aí, irmãos? Ai, tem que voltar a trabalhar amanhã, Senhor. Ai, meu Deus do céu, eu estou com dor nas costas. Ih, é tanta coisa para fazer. O profeta então começa estabelecendo essa diferença, irmãos, entre o cansaço físico do ser humano e o cansaço, que na verdade Deus não tem cansaço, amém, irmãos? Deus, ele não se cansa, é isso que o profeta diz. Nós nos cansamos, nós nos afadigamos nas coisas, mas Deus, ele não comete nada disso, porque ele é Deus. Mas nós como seres humanos, então, a gente se cansa até de, ai, tem que ir lá amanhã de novo, Deus, vou ter que ir de novo, estou tão cansado, eu queria dormir mais um pouquinho. Mas o nosso Deus, ele não se cansa. E isso então é importante que a gente entenda, Yahvé. Guarde isso para você: o cansaço não é pecado. Amém? Você estar cansado não é pecado. Nós nos cansamos, até o profeta falou que até os jovens se cansam. Eu já não sou mais jovem, né? Mas, né? Cansa, né, Fabrício? Às vezes, né? E não é pecado, irmãos. A Bíblia diz para nós que não é pecado o cansaço. Porque o cansaço, ele vem da limitação humana. Nós nos esforçamos tanto em alguns projetos da vida, ou até no nosso trabalho mesmo, que a gente se cansa. Mas o texto vai mostrar para nós que existe uma saída. Mesmo quando a gente está cansado, existe uma saída, querido, que é o quê? Você se amarrar em Deus. E por mais que você então esteja cansado de tanta coisa que tem acontecido com você nesses últimos dias, semanas, o profeta diz para mim e para você: qual que é o segredo? Se amarre em Deus. E por isso que ele usa a palavra esperar em Deus. Esperar em Deus é estar amarrado com Deus. Mas não é qualquer amarração, igreja. Quando o profeta diz aqui sobre estar amarrado com Deus, não é qualquer laço que a gente dá, amarra de qualquer forma. Não é um nó que qualquer puxão vai desatar aquilo, não. Mas é um nó que se conecta de uma forma que não desamarra por nada. O Isaías, irmãos, ele sofreu tanto como profeta de Deus, por falar sempre sendo a boca de Deus. Ele estava falando, eu creio que ele falava até sobre si mesmo, sobre ele mesmo. O cansaço físico dele não era nada ao estar conectado com Deus, amarrado com Deus, porque ele também esperava no Senhor. E esse nó que ele precisa ser tão forte, tão apertado, firme, inquebrável, porque somente assim nós vamos conseguir descansar em Deus. Quando você se apega realmente no Senhor, é somente assim que nós vamos conseguir descansar em Deus. E quanto mais apertado é esse nó, mais firme você vai permanecer na presença dele. Quanto mais conectado com Deus você estiver, mais amarrado com ele, mais estável você vai ficar na casa de Deus. É interessante, você pode notar, queridos, as pessoas que mais estão conectadas com Deus, amarradas com Deus, são as mesmas pessoas que estão nos cultos de oração.
São as pessoas que sempre tem culto de madrugada, nós vamos estar nos cultos da madrugada. Você pode perceber, querido, essas pessoas também se cansam, essas pessoas também se afadigam no seu dia a dia, mas elas estão conectadas com Deus de uma forma tão grande, que elas descansam no Senhor. E o resultado, irmãos, de tudo isso é claro no texto que o profeta nos diz: Deus vai revigorar as suas forças, Deus vai renovar as suas forças, as minhas forças. Você vai voar como águia. O profeta diz que você vai voar como a águia. A gente vai entrar no texto daqui a pouco sobre isso, de voar como a águia. Você vai ter resistência sobrenatural, irmãos. E você vai ter, por último, uma vida fluindo como antes. Amém, igreja Yahvé? Glória a Deus. Queridos, a águia então é símbolo aqui para nós de quem espera no Senhor. O profeta usou o símbolo da águia, que é o tema da nossa pregação de hoje, né? Vou voar como águia. Olha que linda essa imagem, né? E existe algo impressionante para nós. Vocês sabiam que a águia, ela não tem predadores? A águia não tem nenhum predador. Na cadeia alimentar, né, entre os animais, os bichos, a águia não tem nenhum predador, com exceção de um animal, mas que não é predador, mas é um animal que tenta tirar as suas forças. E o nome desse bicho, desse animal, é o corvo. Você sabia que o corvo também não é mais forte do que a águia? A águia tem muito mais força do que o corvo, mas o corvo, ele sempre está lá para fazer uma chateação com a águia. O corvo então não tem mais poder do que a águia, mas o corvo, ele tem uma estratégia. Quando ele quer derrubar a águia de alguma forma, veja, ele não é mais forte, e na cadeia também alimentar dos bichos ele também não consegue, mas ele usa uma estratégia. Quando ele quer derrubar a águia, ele pousa nas costas da águia e começa a bicar a nuca da águia. E o objetivo do corvo não é destruir a águia totalmente ali, mas o objetivo do corvo é tirar o equilíbrio da águia. Porque tirando o equilíbrio da águia, talvez o corvo vai ter algum sucesso, se ele conseguir tirar o equilíbrio da águia. E é exatamente isso que acontece comigo e com você, quando o adversário das nossas almas, que é o diabo, ele sabe que ele não pode vencer você, querido. Ele sabe que se colocar algo na sua frente, você vai conseguir sair daquilo. Ele sabe que se colocar determinado objeto, pessoa na sua frente, você vai conseguir se desviar. Mas o que ele faz então? Ele tenta uma outra estratégia, que é tirar você do foco. É cutucar a sua nuca de forma espiritual, estou falando, para que você perca o seu foco. Ele tenta então trazer desequilíbrio emocional na sua vida. Porque ele sabe que se qualquer outra coisa que ele tentar colocar na sua vida, você vai passar por cima, você vai vencer. Mas quando nós entramos na questão do desequilíbrio emocional, ele sabe que pode mexer com você. Ele tem mexido com alguns de nós aqui na questão emocional. Ele tenta também um desequilíbrio espiritual, porque tudo que afeta o nosso físico, emocional, vai por espiritual, amém, irmãos? Não tem jeito. Começa no físico, vai para o emocional e depois vai para o espiritual. A pessoa não consegue se concentrar mais nas coisas de Deus. A pessoa não consegue mais ler a palavra. A pessoa não consegue mais orar. A pessoa não consegue mais louvar. Vem na igreja, tudo é ruim, tudo está mal, nada presta. Por quê? Porque está deixando o corvo bicar a nuca. Está permitindo que o corvo venha lá e fica lá bicando. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças nas madrugadas, de joelho no chão, lendo a palavra. E olha a resposta, irmãos, que a águia dá para o corvo. A águia, queridos, ela não luta contra o corvo. A águia não briga contra o corvo, quando o corvo vem lá bicar a sua nuca. Sabe o que a águia faz? A águia continua voando cada vez mais alto. Ela não briga.
ela não discute, né? De forma espiritual, estou a dizer. Ela não briga, ela não faz coisas ali contra o corvo, não. Ela apenas voa cada vez mais alto. E quanto mais alto a águia vai, menos oxigênio o corvo tem. Porque somente a águia consegue voar mais alto, o corvo não. O que está irritando você ultimamente, igreja? O que é que tem te irritado cada vez mais e você se perde brigando, perdendo as suas energias, perdendo tempo, dias, semanas, meses? Mas a Bíblia fala para nós, através do profeta: se apegue em Deus, voe cada vez mais alto, e o oxigênio do diabo vai acabar, porque você está tão conectado com Deus, tão amarrado com o Senhor, que nenhum nó vai conseguir desatar isso. Então o corvo tem que deixar a águia em paz, quando ela vai voando cada vez mais alto. Irmãos, a vitória da águia então não está em lutar contra o corvo. Não perca tempo, queridos, brigando contra os corvos na sua vida. Voe cada vez mais alto. Não perca tempo. Você vai perder energia, vai desgastar a sua vida, vai afadigar você ainda mais. Mas voe cada vez mais alto, e você vai ver, o corvo vai te largar. Queridos, quantas vezes por causa de pressões você já pensou assim: já que não está dando nada certo, estou indo na igreja, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas não está dando nada certo, eu vou mudar a minha postura. Agora eu vou agir diferente, pastor Enzo. Agora vai ser do meu jeito. Escute, igreja do Senhor. Se você tem convicção em Deus que você está certo, buscando a Deus todos os dias, orando, jejuando, lendo a palavra, não permita que nenhum corvo tire o seu equilíbrio espiritual. Não permita. Continue fazendo aquilo que você já vem fazendo, orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, vindo aos cultos. O corvo uma hora vai te deixar. Assim como na história, queridos, que nós acabamos de ler aqui do profeta Isaías, a palavra de Deus em Juízes 1, versículo 4, conta a história de um rei chamado Adoni-Bezeque. Esse rei chamado Adoni-Bezeque, para vencer os seus oponentes, ele cortava os polegares dos pés para tirar o equilíbrio dos seus oponentes. Olha só a estratégia que ele usava para ninguém derrubar ele do trono. Então ele cortava os polegares dos pés. Porque o que isso significa, irmãos? Quem é que consegue caminhar sem os dedos polegares dos pés? Ninguém consegue caminhar. Então esse rei fazia isso. E o diabo, ele quer que você seja assim, sabia disso? E qual que é o nosso polegar, querido? O que o Salmo 119 por completo fala? Que a palavra do Senhor é luz para nós, para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Se você sair da palavra, irmãos, você vai andar desequilibrado. O Adoni-Bezeque aqui, ele representa o diabo. Ele quer que eu e você, a gente ande desequilibrado mesmo. Porque aí a gente vai achar que estamos caminhando. Agora eu estou bem, Deus, eu estou bem, Senhor, eu estou bem. Deus não está bem, porque cortou o polegar. E é só a palavra de Deus que revigora a nossa alma, queridos. Só a palavra de Deus. Mas Deus está dizendo então nessa noite para você que veio aqui: continue caminhando firme. Não mude a sua forma de agir por causa de circunstâncias, mas continue voando cada vez mais alto. Agora algo mais profundo para nós, a gente vai começar a aprofundar mais, irmãos. Eu não sou perito em animais, tá? Mas pesquisando a gente percebe que os estudiosos dizem que todas as aves, elas fogem de tempestades. Todas as aves, elas fogem de chuvas com ventos fortíssimos. A única ave que não foge de tempestade é a águia. Ela não tem medo de tempestade.
ela não tem medo de voar cada vez mais alto, mesmo com muito vento. Mas a águia faz algo extraordinário. Ela usa a fúria da tempestade, e ela entra no meio da tempestade, e ela abre lá as suas asas. E aquilo que seria destruição para tantas outras aves, para ela a tempestade então se torna um impulso. Queridos, quantas vezes você já entrou no meio de tempestade que você achou que não ia mais vencer? Eu achei que não ia mais vencer. Mas quando eu entrei no meio daquela tempestade, foi aí que Deus me impulsionou cada vez mais. E é assim que deve ser na sua vida. A tempestade vai chegar, irmãos. Talvez você saia de uma, já entre em outra. E quando você sair dessa outra, virão outras. Mas Deus, Ele quer que você entre no meio da tempestade, não para você cair, para ficar desequilibrado, não, é para você realmente ser impulsionado para algo ainda maior. Deus, muitas vezes, Ele vai testando a nós, até quanto a gente pode aguentar. Qual é o tranco da sua vida que você pode aguentar, Igreja Yahvé? Qual é o tranco? Se alguns desejam ser pastores, líderes, missionários, qual é o tranco que você aguenta? Qual é a tempestade que você aguenta entrar? Deus quer usar a tempestade para que você voe cada vez mais alto. Então entenda, Igreja Yahvé. Glória a Deus, hein? A tempestade não veio para derrubar você, mas ela veio para levantar você ainda cada vez mais, deixar você mais alto, mais forte. Deus disse para mim esses tempos: eu permiti isso na sua vida, para que eu te levasse mais alto. Eu permiti que coisas acontecessem na sua vida, desde quando você era criança, para que eu te levasse mais alto. Eu, o Senhor, que estou a dizer isso. Uma outra coisa, Igreja Yahvé, é que a águia possui também algo muito especial. A estrutura da águia, ela foi projetada pelo Senhor para aguentar os impactos da tempestade. Deus é quem fez assim. E através da sua palavra, o profeta Isaías usa isso como uma simbologia, uma referência para nós. Aqueles que realmente esperam no Senhor voarão como águia. Então a águia, ela tem uma estrutura que só ela tem, entre outras aves, para aguentar os trancos da tempestade, para aguentar os ventos que joga para lá, joga para cá, mas ela continua voando cada vez mais alto. E quem já voou de avião aí sabe, né, irmãos? No meio da tempestade, os aviões chegam a balançar e tem turbulência todo o tempo. Mas eu estou falando de o avião é algo com motor, né? Agora, eu estou falando de um animal, um bicho que o Senhor criou. Ela tem estrutura para aguentar tudo aquilo. E Deus está falando para você nessa noite aqui, Ele criou você para ter com essa estrutura espiritual, para aguentar as pancadas da vida. Ele criou você para aguentar os trancos dessa vida, para aguentar as tempestades dessa vida. Você se lembra quando você foi transformado pelo Senhor? Você nem imaginava que um dia aceitaria Ele como Senhor e Salvador. E um dia você entrou lá, ouviu a mensagem, e o Espírito Santo trabalhou na sua vida, e você se entregou a Ele. A partir daquele dia o Senhor deu uma estrutura nova para você. A partir daquele dia que você, Senhor Jesus, aquele dia que você disse: Senhor Jesus, eu sou o teu para sempre. Foi nesse dia que o Senhor começou a dar uma nova estrutura para você. Foi ali que você recebeu uma nova identidade no Senhor. Mas você, queridos, precisa viver isso. Você precisa viver a cada dia, a cada tempestade que chegar sobre a sua vida. Você tem duas opções: ou você se amedronta, ou você se agarra no Senhor e voa pelo meio da tempestade. A águia também, irmãos, tem uma visão única. A águia tem foco no alvo, ela tem visão periférica, ela enxerga com clareza, ela enxerga com muita nitidez.
Ela enxerga, acho que 8K, a uma distância de uns 10 quilômetros, 5 quilômetros. Esse é o poder da visão da águia. Para os brasileiros que vão me assistir, 8K é 8K, tá, irmãos? É tão gostoso quando a gente assiste filmes com uma qualidade sensacional. E essa é a visão da águia. E o profeta Isaías está falando para nós que nós temos uma visão tão nítida daquilo que Deus está nos dando, ou pelo menos nós devemos ter isso. A tempestade vai passar, igreja, amém? Mas a visão que Deus te deu é que tem que permanecer. Essa visão tão nítida, né? Uma visão periférica, tão clara daquilo que Deus te deu, que a tempestade vai passar e você vai permanecer. A águia, irmãos, ela não se distrai. Eu até brinquei aqui, a águia não tem TDAH, né? A águia tem um foco. Qual é o objetivo da sua vida, querido? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Por que, Senhor, eu estou na igreja Yahvé? Será que é só para participar dos cultos? Não, será que é... Queridos, qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? A águia, ela tem um objetivo. Quantas vezes você já assistiu em alguns programas de TV aí, quando a águia vem lá de cima, lá, para pegar a sua presa, né? Ela vem certinho, ela não erra, ela tem foco. Ela tem foco, ela tem foco, ela tem foco. E isso traz para mim, queridos, uma coisa chamada maturidade espiritual. Quando você junta o foco com o discernimento. Você tem um objetivo na sua vida que Deus te deu. E você sabe discernir cada ambiente. Você sabe discernir as coisas. Porque o Espírito Santo está em você. Sabe por quê? Porque você decidiu se amarrar com Ele. E não adianta, querido. A pessoa que se amarra com Jesus, ela discerne tudo. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 9:26 que ele não corria sem meta. Ele diz lá também que ele não luta como quem golpeia o ar, igual um bobo, igual um parvo. Eu vou sair socando tudo. Não, ele tinha uma meta, um foco. Qual é a sua meta, querido? Qual é o seu foco? Você tem lutado por isso realmente? O Senhor trouxe você aqui nessa noite para compreender isso. Não esmurre o ar, mas esmurre aquilo que o diabo está tentando realmente ali, atrapalhar você. O seu objetivo você vai alcançar, mas você tem que ter foco. Mantenha o seu foco naquilo que Deus te chamou. Então, igreja, não é só ver. Muitas vezes nós vemos o que Deus quer fazer em nossa vida, na sua vida. Mas quando você tem discernimento, você vê com clareza. Com clareza. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração do pastor Reiki, enfim. Acho que alguns conhecem. É da igreja Get Your Worship no Brasil. E ele falou uma coisa que é interessante que eu nunca tinha pensado. O Davi, ele recebeu a unção do profeta Samuel, amém, queridos? Mas ele estava no pasto trabalhando, cuidando das ovelhas do pai. E anos se passaram até que realmente concretizasse que ele fosse rei de Israel, amém, irmãos? Mas até então ele só tinha uma palavra na vida dele. Ninguém viu, irmãos, aquilo. Ninguém presenciou aquilo. Foi somente ele e o profeta Samuel. Vocês percebem isso? E realmente, alguém no meio do pasto, naquele tempo, 1000 anos antes de Cristo, aproximadamente, e ele só tinha a palavra do profeta Samuel, que ele seria o rei de Israel. Mas ele não só viu o futuro, mas ele enxergou com clareza: eu vou ser o rei de Israel um dia. Então não é só ver, mas é ver com clareza. Porque ele poderia muito bem naqueles anos, depois que começou a perseguição sobre a sua vida, ter abandonado. Eu acho que o profeta Samuel se enganou. Eu acho que o profeta Samuel, talvez ele ficou tão emocionado e me ungiu. Não! Ele se apegou àquela palavra. Ele não só enxergou, mas ele enxergou com nitidez. Deus me chamou para ser rei de Israel. Deus te chamou para quê, igreja?
Tem pessoas precisando de um abraço seu. Talvez a sua missão na igreja Yahvé seja receber as pessoas com um abraço. Talvez a sua missão aqui na igreja Yahvé seja convidar pessoas para estar no culto. Talvez a sua missão aqui seja cumprimentar os irmãos com alegria, mesmo com o coração contrito. O pastor Hernandes Dias Lopes conta no seu livro De Pastor para Pastor, que ele falou que todo culto que acabava, ele abraçava uma senhorinha da igreja de idade mais avançada. E um dia ele perguntou para ela: por que, irmã, que você chora toda vez que eu te abraço? E ela falou: pastor, porque esse abraço é o único que eu recebo por semana. Todo mundo da minha família se foi, e eu só tenho o Senhor que me abraça. Não basta apenas ver, querido, tem que enxergar com clareza. O José, o governador do Egito, ele viu o problema lá, lembra do sonho do faraó? As vacas gordas, as vacas magras, as espigas fartas e depois as espigas todas destruídas. Ele viu o problema no futuro. Serão 7 anos realmente de bênção, mas depois 7 anos de escassez. Mas ele só falou para o faraó? Ele só informou para ele? Ou ele deu uma instrução vinda de Deus? Ele falou: não, faraó, então agora você tem que fazer o seguinte: nesses primeiros 7 anos, administra tudo que tem, administra tudo que vai entrar, guarda 1/5 aí do que entrar de comida, para que nos 7 anos de escassez, a gente possa ter em abundância aqui comida para nós e para as outras pessoas que vierem comprar aqui as coisas. Não adianta só ver, irmãos, mas Deus chama você e eu para sermos a solução desse mundo. Tem pessoa do seu lado que talvez precise apenas que você seja ouvida por ela. Amém, irmão? Tem pessoa que não quer que às vezes a gente fale de imediato, ela só quer ouvir. Qual é a sua missão? Quando você está amarrado com Deus, igreja, a gente está encerrando já, tá, irmãos? Ele vai mostrar de longe a instrução para você. Quando você está amarrado com Deus, Ele vai te dar uma direção prática. Ele vai mostrar a direção para quem está amarrado com Ele apenas. E a energia que vem de Deus para nós ali, queridos, não é de forma natural. Deus não vai te fortalecer como o ser humano acha que vai nos fortalecer, com autoajuda, livros de autoajuda, com pessoas. Não, é o poder de Deus sobre a sua vida. E quando o Espírito Santo entra na sua vida, é muito diferente da força humana, querido. O Espírito Santo não deixa você, é nós que saímos da presença dEle, mas Ele sempre está ali para nos fortalecer. O profeta diz: Ele dá vigor ao cansado. Ele dá vigor para você, Fabrício, Ivani, Sônia, Jéssica, Júnior. Ele dá vigor para nós. Ele dá vigor. E isso para mim, queridos, é intervenção de vida. Isso para mim é força que vem do alto. Não é uma ajuda, uma autoajuda, mas é uma ajuda do alto. É renovo espiritual. A Bíblia diz que Ele dá vigor ao cansado. Irmão, você está cansado? Saiba que existe alguém para dar vigor para você. O seu nome é Jesus Cristo. Ele vai dar o vigor para você. E para a gente encerrar então, o texto vai mostrar para a gente então 3 dimensões. A primeira dimensão é o caminhar, a forma corriqueira da vida, né? E nesse caminhar a gente tem a nossa vida diária, a nossa constância, a nossa perseverança. Essa é a primeira dimensão que as pessoas chegam na igreja. Às vezes está tudo bem, ou está mais ou menos, mas está caminhando. O segundo estágio, a segunda dimensão que Deus nos fala, é que vão existir na nossa vida muitas vezes momentos de intensidade, aonde você vai ter que fazer um esforço maior, aonde que eu e você vamos ter que realmente fazer algo a mais. A campanha aqui que a pastora Jéssica disse: ai Deus, mas eu estou orando em casa, mas será que não é momento de fazer algo a mais? Será que não é momento então de participar dessa campanha? Será que não é momento então de estar em todos os cultos de quarta-feira pela oração lá no Instagram de manhã? Pastor, eu quero orar de madrugada. Vamos fazer um propósito juntos? Vamos! Esse é o segundo estágio.
quando Deus nos pede para fazer um pouco mais, esforçarmos um pouco mais. E o terceiro estágio na nossa vida é quando Deus quer que eu e você, a gente saia de tudo isso e vá para o sobrenatural. É quando Ele quer levar a gente para voos muito mais altos. É nesse lugar que Ele deseja que eu e você estejamos. É uma bênção estar no estágio caminhando, é uma bênção também estar no segundo estágio correndo, tendo esforço. Mas o terceiro estágio de Deus para a nossa vida é se amarrar no Senhor. Quando a gente está amarrado nele, querido, você nunca mais vai largar Ele. É o que o Paulo escreveu para Romanos, né? Quem poderá nos tirar da presença de Deus? Pode acontecer qualquer coisa, mortes, traições, palavras contrárias à sua vida, mas você vai estar tão amarrado nele, com Ele, e você vai fluir e voar cada vez mais alto. Responda agora no seu coração, queridos: o que está tentando te desequilibrar nesses últimos dias? Qual é o corvo que tem tentado desequilibrar a sua vida? Qual é a tempestade que você tem enfrentado? Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir isso. Não desça, permaneça na tempestade. Não reaja de forma errada. Agora eu vou falar umas verdades. Não. A única verdade é a palavra de Deus. Não mude a sua essência por causa do corvo, querido. Mas Deus fala para você: suba cada vez mais alto. Aperte mais o nó com o Senhor. Quando você achar que está precisando de mais um nó apertado, ora um pouquinho mais. Lê mais a palavra. Se deleita mais na palavra. Faça jejum. Ouça louvores durante o dia. Você vai apertar cada vez mais esse nó. Igreja, repita comigo agora: eu não vou viver esgotado. Eu estou esperando no Senhor. Eu estou amarrado com o Senhor. Queria que vocês se levantassem nesse mesmo espírito, queridos. E nós vamos orar, nós vamos ministrar aqui. Não perca esse espírito, Igreja Yahvé. Não perca esse espírito. Nós vamos cantar um louvor.